A existência de Jesus é um tema que gera muita discussão. Algumas pessoas aceitam os relatos da sua vida, morte e ressurreição, tal como descritos na Bíblia. Outras questionam se ele foi realmente uma figura histórica. Embora a Bíblia seja a principal fonte de informação sobre Jesus, é importante analisar também outras fontes. Historiadores e arqueólogos descobriram evidências que ajudam a esclarecer se Jesus realmente existiu. Vários historiadores romanos e judeus mencionaram Jesus nos seus escritos. Cornélio Tácito, um respeitado historiador romano, escreveu sobre Jesus no seu livro. Ele descreveu a execução de Jesus sob Pôncio Pilatos, um governador romano. Flávio Joséfo, um historiador judeu, também se referiu a Jesus na sua obra. Outro escritor romano, Plínio, o Jovem, escreveu uma carta ao imperador romano Trajano sobre os primeiros cristãos. Ele observou que eles adoravam Jesus como um Deus. Estes relatos, escritos por indivíduos fora da fé cristã, fornecem evidências importantes. Eles mostram que Jesus era conhecido e discutido mesmo por aqueles que não seguiam os seus ensinamentos. O facto de estes escritores mencionarem Jesus casualmente sugere que ele era uma figura bem conhecida naquela época. A arqueologia oferece outra via para explorar o passado. Embora os arqueólogos não tenham encontrado quaisquer restos mortais de Jesus, fizeram descobertas relacionadas com as pessoas e os lugares mencionados nos evangelhos. Por exemplo, na década de 1960, um anel pertencente a Pôncio Pilatos foi encontrado na Cisjordânia. Escavações no tanque de Siloé, em Jerusalém, também revelaram degraus que datam de há 2.700 anos. Isto é significativo porque o Evangelho de João menciona Jesus a curar um cego neste tanque. Os arqueólogos também confirmaram que Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, existia como uma pequena aldeia durante o século I. Estas descobertas não provam definitivamente a existência de Jesus, mas apoiam o contexto histórico dos evangelhos. Seção 4. Palavras antigas em páginas frágeis. Evidências em manuscritos. Inscrições em pedra oferecem outro vislumbre do passado. Uma descoberta intrigante é uma inscrição em pedra que diz: Cristo nascido de Maria. Embora a data exata desta inscrição seja incerta, alguns estudiosos acreditam que ela tenha mais de 1.500 anos. Se esta datação estiver correta, indicaria que Jesus era reconhecido em povoados árabes há séculos. Esta inscrição é um lembrete tangível de que a história de Jesus se espalhou por toda a parte desde muito cedo. O facto de esta inscrição ter sido encontrada numa área longe de Jerusalém sugere que o conhecimento de Jesus viajou para além da região imediata onde ele viveu e pregou. Destaca a propagação precoce do cristianismo e o seu impacto em diversas culturas. Secção 5. Palavras antigas em páginas frágeis. Evidências em manuscritos. Manuscritos, textos escritos à mão do passado, fornecem informações valiosas sobre a história. Um desses manuscritos, descoberto em Hamburgo, na Alemanha, tem mais de 2.000 anos. Este manuscrito egípcio relata um milagre realizado por Jesus quando criança. Embora a autenticidade deste manuscrito em particular ainda esteja em debate, ele destaca o facto de que histórias sobre Jesus circulavam por escrito desde um período muito inicial. A existência de vários manuscritos, alguns datando dos primeiros séculos após a morte de Jesus, apoia a ideia de que as histórias sobre ele não eram simplesmente tradições orais, transmitidas ao longo de gerações. Elas foram escritas e copiadas, indicando um desejo de preservar e divulgar os seus ensinamentos. Secção 6. Nas entrelinhas. Indícios históricos indiretos. Às vezes, a ausência de evidências pode ser reveladora. Os estudiosos notaram que os documentos rabínicos da época de Jesus não negam explicitamente a sua existência.
Este silêncio é significativo, porque estes documentos frequentemente criticam e refutam outros ensinamentos. O facto de não contestarem diretamente a existência de Jesus sugere que ele era uma figura conhecida. Além disso, os ensinamentos de Jesus diferiam significativamente dos de outros rabinos da sua época. A sua ênfase no amor, no perdão e na importância da fé individual diferenciava-o. Esta singularidade sugere um pensador e líder original, em vez de uma personagem fictícia. Seção 7. A ausência de artefactos. Compreender o contexto. É importante reconhecer que não foram descobertos artefactos físicos que pertencessem diretamente a Jesus. No entanto, isso não é incomum. Jesus era um homem comum que vivia numa pequena cidade. Pessoas da sua classe social raramente deixavam para trás bens pessoais que teriam sobrevivido durante séculos. O facto de não termos encontrado objetos como roupas, ferramentas ou itens pessoais que pertenceram a Jesus é consistente com o que sabemos sobre a vida das pessoas comuns nos tempos antigos. Também é importante lembrar que a arqueologia é um processo contínuo. Novas descobertas são feitas o tempo todo, e é possível que descobertas futuras possam fornecer evidências mais diretas. Seção 8. Os Evangelhos e a História. Uma perspectiva equilibrada. Embora os evangelhos forneçam relatos detalhados da vida de Jesus, é crucial lembrar que eles são principalmente textos religiosos, não biografias estritamente históricas. Foram escritos por crentes para espalhar a mensagem de Jesus e nem sempre se preocupam em fornecer um relato neutro e histórico. No entanto, isso não significa que os evangelhos não tenham valor histórico. Eles contêm uma riqueza de informações sobre o contexto social, cultural e político da Palestina do século I. Os historiadores podem usar essas informações, juntamente com outras fontes, para construir uma compreensão mais completa da vida e da época de Jesus. Seção 9. Conclusão. Um caso convincente. A questão da existência de Jesus é complexa. Embora não exista uma única evidência definitiva, o peso combinado de fontes históricas, arqueológicas e manuscritas aponta fortemente para a sua realidade. Historiadores romanos e judeus o mencionam. Descobertas arqueológicas corroboram o contexto histórico dos evangelhos. Embora os próprios evangelhos possam não ser documentos puramente históricos, fornecem, no entanto, informações valiosas. Em conjunto, as evidências sugerem que Jesus foi uma pessoa real que viveu e ensinou na Palestina do século I. O seu impacto na história é inegável e a busca por uma compreensão mais profunda da sua vida e legado continua a fascinar e inspirar pessoas em todo o mundo.